Oi, meus amores! Pra quem ainda não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é @VitoriaPortes e hoje eu não vou estar sozinha nesse vídeo. Eu trouxe 3 figuras ilustríssimas pra poder provar pra vocês que elegância e sofisticação não está aliada apenas a uma altura ou a um tipo físico específico. No vídeo de hoje eu trouxe alguns looks pra vocês de Natalie Portman, Lucy Hailey e da Miroslava Duma, que são 3 figuras que arrasam nas produções e todas elas têm em comum um fator: medem menos de 1,60 de altura. Então a gente vai provar na prática pra vocês, tanto nos looks festivos, pra momentos especiais, como o tapete vermelho, grandes premiações que servem pra poder inspirar os nossos momentos especiais, como casamento, formatura, aniversários, grandes eventos, e também os looks do dia a dia delas, fotografado por paparazzo, pra gente poder se inspirar pra nossa rotina, arrasar no look e quebrar vários tabus de moda. Minha primeira dica para quem procura unir elegância e sofisticação e às vezes tem medo de ousar um pouco demais na produção é sempre pensar que a gente pode marcar a cintura quando for necessário. O efeito de marcar a cintura serve para que a gente consiga separar muito bem o que é parte superior de parte inferior do corpo. E isso faz com que as nossas pernas pareçam mais longilíneas. A gente tem um efeito muito bonito dentro do look. E especialmente quem tem estatura menos de 1,60 ou próximo a essa, e às vezes tem medo de marcar a cintura e cortar ainda mais o seu tipo físico, pode quebrar esse mito de moda, especialmente se você puder trazer um cinto que tenha a mesma coloração ou o mesmo material da saia, do short ou da calça que você esteja vestindo. Às vezes, se a gente colocar um cinto por cima do vestido ou do blazer, por exemplo, também é um ótimo artifício, desde que tenha a mesma cor e material para ele ficar camuflado e só definir o que é parte de cima e parte de baixo sem ter grandes cortes ali na nossa silhueta, sem impactar demais nesse ponto. Outro artifício que é muito fácil da gente perceber que elas utilizam no look é o comprimento da terceira peça. Essa jaqueta, esse casaco, muitas vezes vem mais curtinho, justamente para terminar ali na região do umbigo, na região da cintura, e também dá essa impressão de corte na silhueta. Os casacos mais alongados, quando eles vêm, eles percebam que as meninas utilizam de uma forma muito interessante, que é colocando ele dentro de peças que não criam grandes contrastes. A gente até tem esse efeito do casaco mais alongado, mas normalmente ele tá mimetizado ali dentro do look e com peças usando outros artifícios que também alongam a silhueta, como por exemplo combinando com sapatos que deixam o peito do pé à mostra. Esse também é um outro artifício muito utilizado por todas elas, e se vocês derem um Google vocês vão perceber que tanto nos looks do dia a dia quanto nos looks especiais elas utilizam desse artifício de ou deixar os pés à mostra ou então usar sapatos que alonguem a silhueta, como as sandálias de tiras finas, quando elas vêm com cores mais contrastantes ao tom de pele de cada uma delas, ou então os sapatos de bico fino, que naturalmente já alongam a nossa silhueta e aí pode cobrir ou não o peito do pé, né? Pode ser uma bota de bico fino, por exemplo, ou até um escarpão. Também o efeito dos sapatos que deixam ali essa região à mostra para poder fazer com que a gente tenha mais pele e que a gente tenha esse ar realmente mais longilíneo na produção. Além disso, não é muito difícil da gente ver elas apostando em em comprimentos mais curtinhos, em comprimentos mais mini, micro em alguns casos, e dosados realmente por essa quantidade de pele que vai ficar à mostra. Quanto mais perna se mostrar, mais longilíneo a gente vai ficar. Então o efeito da mini saia surge exatamente por isso. E como é que elas dosam esse efeito mini dentro do estilo elegante? Combinando com a parte de cima um pouquinho mais coberta. Então se elas estão com um vestido que é um pouco mais curto, que vai terminar ali acima do joelho, percebam que a parte de cima normalmente tá mais fechadinha, justamente para poder criar esse contraponto dentro do look e fazer com que essa harmonia aconteça, com que essa harmonia funcione e com que elas se sintam mais confortáveis vestindo essas peças. Às vezes, se a gente fica muito com a parte de cima descoberta e a parte de baixo num tamanho muito pequeno, o lugar ali sensual pode ter uma conotação de sexy em excesso. A gente pode até beirar a vulgaridade. Por isso que é tão interessante a gente dar uma cobertura para a parte de cima quando as pernas ficam muito à mostra. Elas sabem disso, usam e abusam do comprimento mini e usam muito desse artifício também de tampar um pouco mais a parte de cima quando as pernas estão descobertas. Mas nem por isso elas deixam de usar tamanhos midis e longos. A gente pode usar as duas funções de uma forma muito bonita. Percebam que quando elas utilizam vestidos longos, por exemplo, combinam com outros artifícios como mostrar o colo, sejam em decotes ombro a
ombro sejam em decotes Vs, justamente para poder criar esse efeito de trazer pele à mostra, compensando a pele que está coberta na parte de baixo. Então a gente coloca os ombros para jogo, coloca o colo para jogo. Vocês sabem que o decote V ele alonga muito a silhueta, em alguns momentos esse ombro a ombro também super favorece e fica perfeito pra gente poder usar com vestidos em momentos festivos, como casamentos, formaturas. Eu acho que é um ótimo artifício para poder inspirar as meninas que têm baixa estatura e que às vezes procuram por vestidos de festa. Essa dica, gente, de trazer um pouco mais da parte de cima descoberta é sensacional, assim como a fenda. A fenda também auxilia muito nesse momento de dar um ar mais longilíneo para a silhueta e uma impressão de alguns centímetros a mais. Outra dica que eu acho que seria bárbara é que quando elas vão apostar em botas muito alongadas, no estilo over the knee, que muita gente acha que quem tem baixa estatura não pode usar, e está errado, percebam que ou elas combinam deixando um pouco de pele à mostra, colocando essa combinação com um comprimento mais curtinho, uma mini saia, por exemplo, e essa bota mais alongada, e aí fica uma sobra de perna para dar essa impressão de alguns centímetros a mais, ou então elas trazem esse efeito alongador colocando com uma calça ou meia calça preta, na mesma coloração da bota, justamente para dar esse ar de continuidade e de parecer um bloco único. É difícil a gente ver elas utilizando uma bota, por exemplo, e uma saia por cima, porque isso vai achatar ainda mais a silhueta. Não que seja certo, não que seja errado, vai muito do gosto de vocês, mas é um efeito que, em tese, não favorece muito essa estatura, então tem que ligar o nosso alerta e tem que ter um pouco mais de segurança para poder investir nessa combinação. Dá para investir? Super dá, mas é importante que a gente tenha um pouco mais de segurança, porque naturalmente já é uma combinação que vai achatar um pouco mais. Mas nem por isso a gente precisa deixar de usar a bota over the knee. Tem combinação e tem truque para tudo, e esse é um deles. Outro artifício muito utilizado por todas elas, gente, que aparece em comum em diferentes looks, são os efeitos alongadores de silhueta que a gente nem percebe que existem, como os botões frontais em alguns modelos. Uma sequência de botão na vertical faz com que a gente tenha esse efeito mais alongado de silhueta. O mesmo com as listras na vertical. Também faz com que a gente tenha essa impressão de alguns centímetros a mais. A listra na horizontal, a gente sabe que em alguns casos pode achatar, mas esse efeito, né, das listras ali verticalizadas realmente dá a impressão de alguns centímetros a mais, especialmente quando vem combinada com cortes retos. E eu acho essa diquinha sensacional porque cria uma ilusão visual que a gente nem percebe que está inserida dentro do look, mas que faz toda a diferença. O mesmo acontece quando a gente aposta em saias ou vestidos que tenham corte evasê, que é esse corte que lembra um azinho, sabe? Ele abre mais, então ele marca bem a cintura, definindo de novo que é a região superior da região inferior, e ele abre um pouquinho mais ali na região do quadril, trazendo um pouquinho mais de volume e dando a impressão também das pernas serem mais alongadas, justamente por ficar um pouco mais afastado do nosso corpo. Percebam que ele cria um desenho muito interessante na silhueta e aparece como artifício para as meninas tanto em vestidos quanto em saias. E por falar em saias e vestidos, outra combinação que eu amo que elas utilizam e que é perfeito para quem tem uma estatura um pouco mais baixa e quer parecer um pouquinho mais alta, ou pelo menos em foto, né, que é dar aquele truque, é pegar um look que seja monocromático, dos pés à cabeça. Como eu tô hoje, aposta em uma coloração que seja idêntica na parte de baixo, especialmente se o sapato puder ser igual, melhor ainda, bem no estilo cair na tinta, e tô com o mesmo look dos pés à cabeça. Se o sapato tiver que ser diferente, não tem problema nenhum, pega um tom aproximado da sua pele, ou deixa o peito do pé à mostra, ou um sapato de bico fino, aqueles truquezinhos que a gente já trouxe ao longo do vídeo. Mas percebam que um look monocromático tem o poder de nos alongar, tem o poder de deixar essa silhueta mais esguia e fica super interessante dentro da produção. E assim eu acho que a gente consegue perceber vários truques práticos e usuais que elas colocam realmente inseridos ali nos looks festivos, nos looks do dia a dia, que a gente nem percebe, mas que tem um styling por trás. São looks estrategicamente pensados para poder compensar essa baixa estatura que às vezes na vida real, em fotos, né, incomodam algumas pessoas. Então é interessante que a gente traga esses artifícios porque vocês sabem que não tem um biotipo específico, não tem uma altura ou um peso certo. Tem aquela nossa altura, o nosso peso, com o qual a gente se sente confortável, e o que a gente não pode mudar em relação à altura, por exemplo, vale a gente aprender a usar da melhor forma. Durante muito tempo eu tive muita dificuldade porque eu era muito alta. Isso que 1,77 nem é tão alto assim em comparação às meninas que tem 1,80, por exemplo. Mas na época do colégio eu me sentia muito insegura com isso. E quando eu passei a colocar os looks dentro da minha realidade
realidade dentro do meu tipo físico e favorecendo as nuances que eu gostaria de favorecer e camuflando algumas que eram pontos de insegurança pra mim, eu passei a me sentir muito mais bonita e eu passei a usar a moda de uma forma muito mais tranquila pra mim. Por isso que eu trago essas dicas pra vocês, porque eu senti na pele realmente, claro que é o inverso das meninas que têm baixa estatura, porque o que me incomodava era ter uma altura muito elevada em relação às outras pessoas e eu fui aprendendo a lidar com isso, trabalhando alguns pontos que eu gostava dentro da minha produção, estrategicamente pensando em como camuflar outros. E hoje eu me sinto super realizada com o meu armário, então acho que as dicas estão aí, a gente usa quando a gente acha válido, a gente descarta também quando precisa, mas segue arrasando nos looks e sendo bem feliz brincando com a moda. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, trouxe 3 figuras que vocês conseguem acompanhar pelo Instagram, dar um Google para poder perceber os looks, justamente por serem pessoas reais. Claro que são famosas, mas são pessoas reais, palpáveis, que estão aí para vocês poderem se inspirar e arrasar nas produções. Um beijo grande e nos vemos no próximo vídeo.